Ok. Portanto, bom, primeiro de tudo, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada por estarem presentes. É, Este é um tema que me é muito curioso nos últimos tempos e curiosamente, curioso porque, curioso, tem aparecido muito, tanto na clínica como nas redes, e, portanto, é um pedido que tem vindo a ser repetido tanto pelos alunos, pelos alunos, pelos colegas, mesmo de outras áreas. E de cara ao que nós estamos querendo, que é ficar muito mais em contato com o que está acontecendo contemporaneamente, ao mesmo tempo que os desafios atuais, seja do mundo digital, de como está alterando o panorama social, os vínculos, as relações, eh, nós estamos querendo adaptar nosso vocabulário como a clínica, como a intervenção, como a visão, porque embora as queixas na sua essência do ser humano e o sofrimento do ser humano são parecidas ao que sempre foi, sentirmos especiais, amados, seguros, com as necessidades básicas preenchidas. O facto que a sofisticação do pensamento, a sofisticação das necessidades, pseudo-necessidades, criam algumas outras cores ou detalhes muito particulares à hora de nós fazermos intervenções, à hora também de encontrar coisas que nos incomodam, nossos próprios perfis neuróticos vão mudando, e nessas qualidades e nesses detalhes, enquanto terapeutas, psicoterapeutas, eu acho que é muito importante esta reflexão. Nós aqui na escola, no CPSB, estamos tentando, junto da nossa formação, tanto como curso para formar psicoterapeutas, os cursos de especialização, as supervisões, estamos tentando ir de mão dada não só com o que são as nossas bases, aquilo que nos dá a coluna, mas também aquilo que nos ajuda a essa nova linguagem, essa nova forma de intervir, para que nós podamos acompanhar melhor até mesmo esta nova forma, tanto de falar como de olhar, como da própria queixa que vai surgindo. E há algumas questões que surgem, por exemplo, deste tema que hoje nos ocupa, que é o síndrome do impostor, que eu acho que é importante colocar para discussão. É claro que a gente aprofunda isto muito mais na supervisão, na clínica, mas gostaria, já que estamos neste espaço que se cria para estas aulas abertas, de haver uma reflexão em voz alta, e então eu gostava de partilhar com vocês alguns pontos importantes sobre este tema, e depois no final, se houver alguém que queira partilhar, perguntar, ou colocar algo que sinta que pode dar outra discussão, então melhor assim será, porque é assim que vamos construindo uma agilidade maior no pensamento clínico, na intervenção. Portanto, como sempre, vamos pedir que fiquem com os microfones fechados no início da aula, para nos podermos gravar e depois fica aberta a gravação, mas para que eu possa também fazer esta partilha com vocês, e podem tanto colocar no chat as perguntas, como no final poderemos abrir para fazer alguma reflexão em conjunto. De acordo? Portanto, o que é que nos traz aqui a nível deste tema? Eu gostava de dividir esta reflexão em 6 apartados. E os apartados seriam: o que é que realmente é o síndrome do impostor? Como se manifesta? Quem habitualmente tem o síndrome do impostor? Que consequências tem? O porquê isto se dá? O que é que acontece? Qual é a base da construção do síndrome do impostor? E como ajudar na clínica? Que intervenções ou quais são as necessidades do terapeuta para poder intervir neste assunto? Ok? Concordam com estes pontos? Portanto, que me estão a pedir aqui um idioma, nós não estamos em espanhol, estamos em... Bom, não sei porque me sei isto do idioma. Coisas do digital. O que é o síndrome do impostor? O síndrome do impostor
podemos dizer que, como definição mais simples, é algo que leva a pessoa a fazer uma sofisticada autossabotagem, a vários níveis. Mas, na realidade, o síndrome do impostor, assim, a grosso modo, seria uma autossabotagem. E esta autossabotagem é curiosa porque uma grande parte das pessoas que sofrem o síndrome do impostor só partilha este sofrimento, esta angústia, porque é um sofrimento e uma angústia bastante grande, em núcleos muito fechados ou até, não, ou até muitas vezes não compartilha. E neste momento, embora o que vou dizer a nível estadístico não tenha uma confirmação, assim, vamos dizer, demasiado extensa, ou podemos dizer a famosa palavra científica, porque ainda está em, digamos que é algo muito recente, se estima que a sensação, esta autossabotagem, em que a pessoa, já vamos ver o que é que significa, faz esta autoagressão a si própria, estende-se a 70% da população em ativo a nível profissional, a nível relacional, que está num mundo em que está para além das necessidades básicas, portanto está num mundo contemporâneo. Estou falando isto porque não se sabe o que acontece nas tribos, nos lugares em que está muito mais em contato com a natureza, com outras questões e problemáticas, mas este síndrome se apresenta mais quando as necessidades mais essenciais de segurança estão minimamente asseguradas, casa, trabalho, estudos. Portanto, está muito mais estendido do que nós podíamos imaginar. 70% é muito, mesmo muito. Portanto, o que me faz pensar que se 70% da população é nativo, ou que pretende estar nativo, tem em algum momento da sua vida, ou em bastantes momentos da sua vida, ou em um período muito longo da sua vida, síndrome do impostor, algo se passa que a própria sociedade está a criar um campo fértil para que isto se dê, o que já é um primeiro ponto de reflexão. Este é o primeiro ponto. E neste primeiro ponto também, enquanto que é o síndrome do impostor, importante também referir que neste momento ainda não é considerado um distúrbio para colocar no manual, o DSM, o Diagnóstico de Saúde Mental, os diferentes livros que há nesse aspecto, não está ainda identificado como uma patologia por si. Mas, como vai acontecendo ao longo do nosso percurso a nível de diagnóstico, mais cedo, mais tarde, na próxima revisão, muito possivelmente será incluído. Portanto, é uma função, um mecanismo de autossabotagem. E como se manifesta? Se manifesta da seguinte forma, e algumas destas manifestações podem vir isoladas ou podem vir todas juntas, que seria o caso mais grave. Por excelência, o síndrome do impostor é a manifestação de uma sensação de ser um fraude, de ser uma fraude e de aquilo que se conquista não ser realmente válido. A pessoa sente que mesmo o sucesso que pode ter, que possa ter, seja no trabalho, seja noutras áreas, habitualmente está bastante mais identificado com o sucesso profissional, ter uma boa nota, um bom reconhecimento, um bom resultado na empresa onde trabalha, um reconhecimento público, se é artista, um reconhecimento do público, algo visível que destaca, embora habitualmente é visto como algo profissional, artístico, de cara ao mundo. Esta sensação e este síndrome se pode manifestar também numa relação, se pode manifestar também na família, se pode manifestar em tudo aquilo que eu e em relação com outras pessoas que estão no mundo. Portanto, o síndrome do impostor é uma manifestação em que me sinto uma fraude, porque os outros vão a descobrir em algum momento que o que eu tenho conquistado não é merecedor de o reconhecimento. Em realidade, foi fruto da sorte, não houve tanto sacrifício, não houve tanto valor, e mesmo que o resultado aparentemente seja interessante, a pessoa que sente que é uma fraude, que tem um síndrome do impostor,
A consciência, a autoconsciência que tem do valor do resultado, lhe cria uma não celebração daquilo que para os outros seria um logro, uma vantagem, algo bom. Vejam bem que quando isto acontece, a capacidade de celebração, o contacto com a alegria, o prazer, e se vamos a questões mais orgânicas, a elaboração da serotonina, da própria oxitocina em contato com os outros por sentir o amor, a capacidade criativa, a capacidade não destrutiva e a própria imunologia, a energia, ela fica condicionada e em lugar de ficarmos de coração cheios de energia disponível para continuar, se instala uma sensação de compromisso por continuar com uma máscara, que se acha uma máscara, e que é pouco visível para o exterior, mas que esconde um sofrimento que pode levar a doenças autoimunes, e se estende há muito tempo, a doenças degenerativas, que causam um sofrimento muito grande na pessoa. Não será a primeira vez que vocês, que já são clínicos, muitos de vocês, ouvem no consultório uma pessoa que tem muito sucesso, até que pode ser até famosa, eu tenho tido muitos casos, e que a pessoa até é muito admirada por muitas pessoas, é uma possibilidade, mas a pessoa relata que se sente uma fraude e que não sente alegria e que na realidade não considera quase nada daquilo que tem feito, mas também não consegue parar. Portanto, a pessoa que sofre do síndrome do impostor sofre de autossabotagem, de sentir-se uma fraude, de em qualquer momento sentir que pode ser descoberto, sofre habitualmente também da dificuldade de parar, porque tem que continuar a trabalhar e a manter para eventualmente um dia minimamente ficar satisfeito, coisa que resulta não chegar. Portanto, é um candidato, uma candidata enorme ao burnout, a ficar viciado no trabalho, a estar constantemente criando um campo desorganizacional, um campo organizacional de sacrifício e de dor para compensar a suposta não dor e sacrifício que tem pela conquista. Portanto, a manifestação do síndrome do impostor é exteriormente, muitas vezes em concretização de sucesso, de ganhos, mas interiormente uma sensação de fraude e de sofrimento. Há uma máscara ou uma expressa habilidade e, curiosamente, uma não expressa, interna e solitária sensação de desconexão com aquilo que é externo. Esta manifestação cria uma dificuldade muito grande em aceder à serenidade, ao relaxamento, porque há um estado de alerta, um estado de emergência que se manifesta sobretudo naquelas áreas na qual a pessoa sente que é uma fraude, porque são diferentes áreas. Pode ser, por exemplo, como cantor, como artista, como músico, como incluso terapeuta, político não, porque quase todos são mesmo uma fraude, portanto vocês me desculpem, que aí acho que o síndrome do impostor provavelmente eles deveriam de ter mais um pouquinho. Isto é uma parte, mesmo que fique gravado, espero que depois apaguem, mas aí eu acho que é o contrário. Mas, bom, bromas à parte, ou piadas de mau gosto à parte, pode-se manifestar na concretização de um curso, inclusive, de um trabalho muito bem reconhecido, de uma obra, de um artigo, uma plateia que aplaude a pessoa por algo que é um grande logro, de um doutoramento, tanta coisa que vos podia dizer, em que provavelmente o olhado de fora pareceria desconexo. E desconexo é, mas é uma realidade. A sensação é uma realidade. Portanto, temos primeiro, no primeiro ponto, que é um mecanismo de autossabotagem. Temos na forma como se manifesta a procrastinação, a sobrecarga, a sensação de fraude, a sensação de que vamos ser apanhados, em diferentes áreas,
a sensação de que não se pode parar, portanto, um esgotamento enorme, dificuldade de relaxamento, de fazer agilidade de mecanismos internos entre o simpático e a emergência e o parasimpático, a calma e a serenidade. E, portanto, a pessoa em contacto com alguém que se possa ouvir esta parte de angústia, a pessoa entra em contato com uma profunda vulnerabilidade que tem um litígio entre o interno e o externo. Portanto, estaríamos ainda falando sobre a segunda parte, dos itens que nomeei ao princípio, da forma como se manifestam. Agora, vamos para o terceiro apartado. O terceiro apartado é, então, quem é que habitualmente sofre de síndrome de impostor? Habitualmente são pessoas muito ativas, são pessoas que gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. São pessoas que se exigem muito a si próprias, que muitas vezes ocupam muito espaço na comunidade, na família, ou numa parte das relações, ou nos grupos. Estas pessoas sofrem tanto enquanto afetam também aos outros, porque há essa, digamos, desconexão entre o interior e o exterior termina sendo muitas pessoas. Portanto, há uma pressão mediática, social, pode ser até mesmo muito de exposição nos mídias, como não ser nos mídias e ser nos nossos grupos menores, não por isso menos importantes, de amigos, de colegas, de departamentos de uma empresa, de uma escola, de um conservatório. Essas pessoas, ao ter lugares onde a sua presença é notada e a sua ausência também é notada, a pressão do exterior e os olhares que sentem, que colocam o seu exercício, a sua expressão, em um lugar em que se espera que façam algo, se transforma em uma arma que tem dois lados. Ao mesmo tempo se sentem pressionados a fazer muita coisa e ao mesmo tempo há uma autopercepção de que se não fazem aquilo que é esperado, idealizado, vão a ser mortalmente atingidos por algo, por a palavra, pela crítica insuportável. É nesta, às vezes, muitas vezes, fantasia de que se está em um lugar de batalha, a mente e o corpo, que não distingue o real do imaginário, fica numa tensão muito grande. Portanto, as pessoas que sofrem do síndrome do impostor, habitualmente são pessoas que têm um papel, têm um rol visível, um rol social, econômico, empresarial, cultural, artístico, bastante visível pela comunidade. E, portanto, a pressão de estar nesse lugar, por muito que tenha se ganhado com mérito, tem um efeito polar. Se tem que estar lá, se sente que tem que estar lá, difícil de sair, mesmo que tenha muitas fantasias de sair, e ao mesmo tempo é um lugar do qual se tem muita exigência, muita pressão, e é um lugar esgotante. É um lugar, digamos, ingrato, porque muitas vezes é fascinante e ao mesmo tempo às vezes é como se fosse um presente envenenado. E vamos agora, esse é o terceiro apartado, de quem é que tem, que tipicamente sofre do síndrome do impostor. E vamos agora às consequências. Até aqui tudo bem? Concordam comigo? Sim? Good? Ok. Super. Vamos agora às consequências. Consequências quando o síndrome do impostor... Obrigada. Consequências quando o síndrome do impostor está manifesto e a pessoa sente esta sensação de que não merece, que é uma fraude, que em qualquer momento alguém vai descobrir, alguém ou o grupo vai descobrir que aquilo não tem nem tanto valor, nem foi tão difícil, nem foi tão valioso, nem de facto tem a ver com recursos ou qualidades que a pessoa tem.
As consequências são depressões e melancolias crônicas, ataques de pânico, distúrbios de ansiedade variados, perturbações do sono, perturbações da digestão, uma vez que o corpo acidifica bastante, dificuldade de estabelecer relacionamentos satisfatórios, tanto românticos como sexuais, como romântico-sexuais, como de amizades, nos quais a pessoa realmente se sinta amado e admirado. E isto é muito curioso. Outro dia eu estava falando com um paciente meu, que é super reconhecido, super líder, sabem, a alma da festa, é aquele que organiza, é aquele que todo mundo está pronto para ir e quando ele faz, fica bem feito. Digamos que seria a última pessoa a qual os colegas e os amigos diriam que ele é triste, ou que tem depressão, ou que muito menos tem o síndrome do impostor, porque é aquela pessoa que parece que lhe é fácil tudo, que faz e aquilo flui. E ele me dizia, é tão difícil porque eu não posso dizer às pessoas quão mal eu me sinto. E se eu olho para trás na minha vida, eu acho que eu não sei realmente o que é ter verdadeira satisfação e prazer por coisas que faço. Eu as faço, sei que as tenho que fazer, eu concretizo elas, vou até o fim, mas a sensação de que por dentro não fico a pulsar, vejo todo mundo desfrutando, eu não. A sensação de que não posso parar também, e ao mesmo tempo a sensação de que é preciso muito mais porque aquilo não é suficiente. É como se, consoante eu vou fazendo, vou me dando conta que não posso parar, mas ao mesmo tempo, quando fica tudo concretizado, eu sinto que tenho que fazer, mas eu continuo sem sentir aquilo que eu idealizo ou acho que se deveria de sentir, ou que os outros manifestam, e então eu me sinto desconectado e volto para casa com vontade de estar só, e com vontade de me fechar, e vontade de estar em posição fetal. É claro que esta é uma possibilidade de um relato, haverá outros, mas isto é muito mais habitual do que nós podemos imaginar. E é, de fato, desgarrador ouvir uma pessoa falar desta forma, porque é como se estivesse num sofrimento muito grande, por picos, momentos em que dizia acredita e os momentos baixos são de profunda tristeza, quando em realidade é uma pessoa tão válida socialmente e faz também. Portanto, embora não está categorizado como um distúrbio psiquiátrico ou pré-psicótico, e até agora não está na nomenclatura das psicopatologias, obviamente é uma patologia. E ela tem a sua razão de ser. Portanto, vamos agora ao quinto ponto, que é porquê? De onde que vem a construção deste self, que tem um lado tão hábil, tão interessante, tão criativo, que concretiza mesmo diferentes áreas, muitas vezes, e que, ao mesmo tempo, tem este sofrimento interno que manifesta-se só em lugares em que só haverá segurança para o partilhar, mas que arrastra este outro self, para além da máscara, consciente de que está em sofrimento. O que é que eu me encontro, e conversando também com os meus colegas, em supervisão e na investigação, de alguma forma, que eu faço também com as pessoas que eu acompanho, que eu vou lendo e pescando com os colegas de outros lugares no mundo, sem dúvida, a pessoa que sofre do síndrome do impostor tem trauma de desenvolvimento. E que tipo de trauma de desenvolvimento encontramos? São pessoas que, numa porcentagem altíssima, elaboraram uma memória no seu processo de desenvolvimento com quem criou a eles, a família, os pais, os avós, os tutores, em que o que faziam tinha que ser muito, em que tinham que se esforçar muito, tinham que ser muito bem comportados, às vezes dito explicitamente por quem cuidou, os pais, os avós, quem cuidou, a instituição, outras vezes talvez não explicitamente dito, mas entendido por eles, que para garantir o seu lugar naquele clã, naquele grupo, tinham que fazer muito. É quase essa sensação de pagar para ser amado, em que o lugar de pertença ficou comprometido muito precocemente,
quase sem consciência de que poderia ser diferente. A pessoa que sofre do síndrome do impostor acostuma ter uma história na qual a sua permanência, pertença ou conquista do amor nas fases mais primárias da sua vida, achou, memorizou, introjetou que tinha que ser garantida não pela sua própria existência em si, sino por aquilo que fazia, por aquilo que dava aos outros para estarem melhor, mais satisfeitos, mais felizes. Trabalhar muito, cuidar muito, ter boas notas, não dar problemas, fazer coisas extraordinárias para garantir a sua permanência num grupo e então não colocar em risco a sua sobrevivência. Que isto foi feito explicitamente pela família, às vezes famílias muito exigentes, que mesmo que, por exemplo, a criança tira 20 valores, tira o máximo nas notas da escola, falam que é a sua obrigação e que não tem por que ser elogiados porque é assim que tem que ser. Às vezes não é tão explícito, mas é parte da base de que todo mundo tem que ser super exigente e perfeccionista e bem comportado e não é espaço para vulnerabilidade. E aí que está o tema. O espaço para a vulnerabilidade não é construído. Direta ou indiretamente, a pessoa constrói um self no qual a vulnerabilidade fica como algo impossível de tocar. E aí, o que se instala no trauma de desenvolvimento é que eu me desenvolvo condicionalmente. Como agora, como ao princípio eu estava relatando com vocês, é curioso que a gente chega à conclusão de que 70%, à volta de 70% da população tem várias vezes, ou tem durante muito tempo, este síndrome do impostor. O que nos faz pensar que tipo de desenvolvimento educacional naqueles que nos criaram tem passado. E de fato encontramos que, como o nosso mundo contemporâneo, moderno, se tem estabelecido em parâmetros de excelência, de esforço, mortificando o corpo, se purifica a alma, de que só se com muito sacrifício tem valor, de que tudo é difícil, de que a pessoa tem que sofisticar o pensamento, de que senão não tem valor, de que tudo fica muito também agora exposto supostamente nos logros, mas não tanto na vulnerabilidade, como vemos nas redes, todo mundo é lindo, as fotos para o que se gosta mais, com o qual o mistério da descoberta e a reflexão filosófica do quem sou eu, quem é o outro, está comprometido. O mistério fica confuso e aquilo que sou eu, e aquilo que posso ser, e aquilo que é o outro, e aquilo que o outro deve de ser, fica condicionado ao que realmente parece que nos dizem os cânones que temos que ser. Temos que ser modernos, inteligentes, fazedores, temos que compreender tudo, temos que estar sempre bem, temos que estar sempre fit, temos que estar sempre ganhando muito dinheiro, muito reconhecimento, muito esforço. Há uma série de preceitos que aparentemente nos dão liberdade, que curiosamente nos têm tirado a liberdade do mistério, da construção do novo, e ficamos entre o pouco tempo que nos resta, porque estamos com múltiplas pressões sociais de como deve de ser, que o espaço interno para a reorganização, a amabilidade interna, fica muito comprometido. E se fica numa individualização das minhas conquistas, em que tudo depende de mim e eu sou o responsável de mim, e eu sou o único responsável pelo bom e pelo mal, e ao me deixar toda a responsabilidade em mim, fica muito difícil eu confiar no outro, porque o outro também me olha como eu me olho a mim próprio, como um verdugo, como um carrasco, um alguém agressivo, em que a mais mínima falha eu não me encaixo. Faz sentido isto, pessoal? Sim? Eu tenho os cânones de exigência impostos, que agora são autoimpostos, porque eu fiquei livre pensando que afinal sou eu que decido ser exigente. E ao ser o exigente e o chefe de mim próprio, eu fico o pior chefe de todos. E fico muito cruel com mim próprio, porque o limite é onde é que está. Portanto, é muito curioso quanto este, de alguma forma, desenvolvimento condicionado, no qual a exigência de pertença ou a imagem de como devo de pertencer fica condicionado a ter tantíssimas qualidades e que, em última instância, se corre mal, o culpado sou eu,
que, ao final de contas, está estabelecida uma rede de conexões para o discurso próprio que faça o que fizer, na realidade nunca é suficiente. Na realidade, eu não vou alcançar a tal famosa felicidade, porque ela se colocou de uma forma inalcançável. Quem é bom em tudo? Quem é que chega a fazer absolutamente tudo e tem que fazer? O discurso é podemos ser vulneráveis, mas o verdadeiro discurso é que não podemos ser vulneráveis. Temos que ser todos hiper mega evoluídos, hiper mega bem faladores, hiper mega saudáveis, hiper mega bem nutridos e com todas as discussões do que cada uma dessas coisas na realidade é. Portanto, o porquê de desenvolvimento do síndrome do impostor é provavelmente próprio de uma sociedade, de uma cultura que temos que cuidar muito, em que deixa pouco espaço para um amável contacto com a vulnerabilidade humana, com a possibilidade de dar um pouco mais calma e deixar ver que, de facto, eu preciso mais amabilidade, mais ternura, mais compaixão, mais empatia por mim próprio e perceber que não preciso correr tanto nem ir atrás do tal diploma mundial de perfeição e de autoexigência, porque não é por isso que eu vou ser mais amado. Não aconteceu isso na família, não fui mais amado por fazer tudo isso, e por isso cada vez mais começam a aparecer vozes em que se diz que o mais saudável é a autenticidade, o mais saudável é, de facto, a vulnerabilidade, que outra pessoa, quanto igual do que eu, fale que também não tá capaz, e eu sentir que é amoroso, e eu sentir que posso dar suporte, e não só estamos a lutar pelo fantástico. É claro que é ótimo fazer coisas bem feitas, mas quando se sobrepõe à saúde, à natureza humana, o sacrifício para isso, comprometo a minha existência. E agora, estes são os 5 primeiros pontos sobre os quais assenta o que é o síndrome de impostor, com esta autossabotagem, como se manifesta no dia a dia e que sintomas de alguma forma tem. Quem é que tem? Pessoas muito hábeis que na realidade quase todos nós temos um papel cada vez mais presente na comunidade, na sociedade, nos nossos grupos. As consequências que isto tem, a nível também de saúde, tanto mental como orgânica, emocional, e perceber que isto é um construto em que somos todos responsáveis, como comunidade, e quanto é importante a gente transformar a perspectiva e para nós mesmos e para os outros, quando alguém é vulnerável, e estamos outra vez nos extremos, não é a toda hora vulnerável, nem a toda hora incrivelmente fantásticos e maravilhosos. É ter a agilidade para perceber esses dois extremos, essas duas passagens de um ao outro, e aceitar que em alguns somos fantásticos e em outros não somos nada fantásticos. E isso, ser sereno internamente. E com os outros também, porque a nossa visão dos outros e como é que nós também somos compassivos com os outros, cria esta rede de comunidade e de visão em conjunto. Outro dia uma paciente minha me dizia, pois é, isso é muito importante, é eu realmente acolher a minha vulnerabilidade e sinto que eu não faço isso, e sinto que me exijo, e sinto que outras vezes acho que sou o máximo e depois caio outra vez. Mas é que me dou conta que por muito que me custe aceitar, eu quando vejo o outro a queixar-se, quando vejo o outro vulnerável, eu fico com essa pessoa, acolho, amparo, mas interiormente eu acho que é um idiota, eu acho que é parvo, eu acho que é aquilo pelo qual a outra pessoa se está a queixar não me interessa. Na realidade, acho que a pessoa não tem habilidades, que não fez terapia, que não se cuidou, que chegou lá e eu estou cansada. Se eu sou honesta comigo mesma, na realidade, eu acho que a queixa da outra pessoa, como não é parecida à minha, ou por si é parecida como a minha, não está a fazer tanto quanto eu estou a fazer e estou esgotada, em algum lugar eu olho com olhos de crítica. E eu não me tinha percebido que eu fazia isso. Foi uma sessão que eu tive com esta pessoa muito intensa, no qual ela aceitar que a vulnerabilidade dela passava também por ela não apoiar, de verdade, de coração, a vulnerabilidade do outro. Ou, eventualmente, quando fazia, era para
comparar com a sua própria vulnerabilidade e perceber talvez que ela não estava tão mal porque o outro está pior. Mas aí já não é empatia, é outra coisa. Portanto, a própria consciência do que é a vulnerabilidade, que não é fragilidade, sino vulnerabilidade, abre o campo para eu poder regular-me. Mas a crítica feroz a mim próprio e ao outro nos lança num universo hipócrita e de impostores, não pelo sucesso, sino pela parte humana. Então, vamos agora à última parte, que seria como ajudar. O que é fazer com o trabalho para desenvolvimento com o síndrome do impostor? Concretamente com este tema, claro que ninguém vem ao consultório ou a fazer terapia só para trabalhar uma coisa. Essa pode ser a chamada, essa pode ser o pedido de ajuda. E o que está por baixo habitualmente é muito mais. Então, enquanto terapeutas, como é que podemos acolher quando a pessoa finalmente consegue dizer que não se sente merecedor, que se sente uma fraude, que conquistou, se as pessoas realmente o conhecessem, diria que é não vale, coisa que raramente acontece. Acontece tudo a um nível muito interno, não é? Esse discurso. A primeira coisa que o terapeuta precisa fazer é dedicar bastante tempo aos detalhes sensoriais e as imagens mentais do discurso e da descrição de onde, de que maneira e em que situações a pessoa se sente assim. Com os amigos, com que amigos, de que maneira, em que discursos, exemplos concretos, com a família, com o trabalho. Quanto mais detalhes sensoriais, não só elaborados mentalmente, sensoriais, a pessoa relatar melhor. E quando digo sensoriais, a que me estou a referir? Me estou a referir a taquicardia, mudança de temperatura, sensação do pé fugir, bola na garganta, bola no estômago, sensação de sufoco, falta de ar. Quando a pessoa começa a perceber as sensações corporais, elas começam a ter algumas descargas daquilo que é o início de tudo isto, a carga alostática que está no reptiliano, começa a ter a possibilidade de iniciar um caminho de incluir o soma, o corpo, que é onde está retido, digamos, principalmente a dificuldade de mobilizar essa energia e deixar de ser uma interferência. Portanto, por um lado, deixar um tempo ao detalhe, às sensações mais pequenas, porque além de somaticamente ser muito, muito importante, uma das questões que tem a pessoa que sofre do síndrome do impostor é que, na realidade, a própria queixa não se atreve a fazer. O próprio discurso de sinto-me uma fraude é sentir-se mesmo uma fraude por dizer que é uma fraude. Então, às vezes, é um discurso curto, é um discurso que não tem muito tempo de antena para si próprio, para fora, porque acha que então o medo, a cena temida, que é realmente ser apanhado na mentira, vai concretizar-se. Então dar o sinal de socorro. Eu tenho o síndrome do impostor, eu me sinto uma fraude, e depois, ao mesmo tempo, fecham e falam, pois, mas é só de vez em quando. E é natural, não é? Quando alguém, como fio solto, fala, sim, eu também às vezes me sinto uma fraude, ou sim, tenho o síndrome do impostor, ou ouvi qualquer coisa e me sinto que não mereço, o terapeuta precisa pegar e falar, me interessa aquilo que acabas de dizer, muito. Me interesa desde quando, me interesa saber em que alturas aparece, me interesa saber que sentes no teu corpo, me interesa saber se já partilhaste com alguém, me interesa saber quanto é importante para ti estar presente no teu dia a dia. Se tivesses que fazer, digamos, um apanhado de espaço, de 1 a 10, sendo que 1 é muito pouco, 10 é muito, por exemplo, quanto está presente? E fazer isto com muita calma, porque se abre a janela da expressão sensorial.
Outra das formas de acompanhar na clínica o síndrome do impostor necessária é a possibilidade de perceber com a pessoa o que é que entende por vulnerabilidade. E ir desde a vulnerabilidade na sua história, na sua infância, na sua lugar mais frágil, momentos de fragilidade também, até o que hoje entende por fragilidade em si, vulnerabilidade e vulnerabilidade nos outros. Como é que gera a sua e como é que gera a vulnerabilidade dos outros. Perceber nas relações o seu discurso, a forma como o corpo se coloca, as respostas que dá perante os pedidos de socorro das outras pessoas, perceber a dinâmica. Até porque é necessário para as pessoas que sofrem o síndrome do impostor, que provavelmente 70% de quem está aqui já sofreu, sofre de vez em quando, sofre o tempo todo, elevar a própria clínica pouco a pouco para a dimensão mais existencial. O síndrome do impostor pode ser tão grave que coloca a pessoa em uma angústia de a sua existência não valer e ter pensamentos suicidas, pensamentos de não ser válido, de não merecimento, e aquilo levar para um lugar de suicídio passivo, de doença grave ou de mesmo algo mais ativo. Portanto, é muito importante o terapeuta não cair no erro de comportamentalmente estar a trabalhar com a pessoa para que veja quantos recursos tem, quanto está enganado, quanto tudo que parece não é aquilo que é. Precisa levar a sua intervenção tanto a nível corporal, sensorial, como a nível existencial e perceber o sentido de vida da pessoa, quanto está ligado aos outros, quanto o impacto dentro da negociação interna, de facto, sente que tem na sua existência e na existência dos outros. Ao nível não tanto de se foi famoso por uma canção, algo na empresa, sino a nível afetivo. Quanto sente que as pessoas o procuram de verdade, quanto sente que as pessoas gostam da sua presença afetivamente, quanto é que as pessoas também se interessam, não se interessam por suas questões, por perguntar como está, porque muitas vezes a pessoa que sofre do síndrome do impostor tem um déficit na parte relacional e expressa mal as emoções, expressa mal o que sente perante as coisas que vão acontecendo, a sua tristeza, a alegria, o que realmente pensa quando as coisas estão dando, fica muito hiperresponsabilizado para dar a resposta politicamente correta, quando em realidade precisamos fazer todo um trabalho de arqueologia emocional para perceber com clareza o que é que a pessoa está realmente a sentir. Portanto, a questão existencial do sentido, da macrovisão, da transformação da perspectiva, tem um árduo caminho pela identificação verdadeira das emoções e poder em segurança trabalhar isso com o terapeuta e poder ir a esse lugar mais primário. Isto tem o seu tempo. A coisa boa na clínica é que com alguém que tem um síndrome do impostor, como também alguém muito válido, muito ativo, muito em funcionamento, vai acontecendo ao mesmo tempo que vai fazendo as suas questões na vida e vai trabalhando e estudando. Se beneficia muito porque vai incluindo esta abertura de consciência, de perspectiva e de corpo diariamente. Mas é neste momento em que os próprios terapeutas sofrem do síndrome do impostor muito, em que está em questão esta intervenção mais existencial, eu acho que é uma reflexão muito importante, porque neste esgotamento de falta de tempo, de profundidade, de relações muito superficiais, aqui o pedido é subir além do corpo, além da mente e perspectiva, para um lugar muito existencial de que caminho é este onde a gente vai. Portanto, aí o terapeuta precisa fazer também um trabalho de casa profundo sobre o sentido da sua própria vida e o sentido do caminho que leva conjunto com os seus clientes, porque é muito para além do sintoma e é muito para além da queixa, incluindo tudo isso, mas tem a ver com o sentido da sua existência, certo? Como estamos? Faz sentido tudo isto, pessoal? Sim?
Portanto, para já, isso. Queria que respirássemos um pouco e perceber quanto isto pode fazer sentido para nós, quanto pode isto ser um tema para nós podermos até desenvolver clinicamente, obrigada. Quanto é que isto vocês têm na vossa experiência humana, na vossa experiência pessoal, clínica, e quanto sentem que é necessário a gente aprofundar sobre estes temas e, e saber trabalhar, porque o síndrome do impostor exige uma dedicação e uma profundidade na clínica, que é aquilo que está faltando também fora, neste mundo que estamos, com outras coisas maravilhosas, não é só um sintoma. É uma expressão de quanto está difícil viver neste mundo. É a conclusão a que eu chego. Porque o síndrome do impostor só aparece no nosso mundo moderno. Então, a minha reflexão aqui é que temos que aprender a viver nisto muito melhor e que enquanto clínicos, enquanto profissionais, nós temos um papel fundamental, importantíssimo, de nós mergulharmos a fundo nestas questões conosco, questionar-nos a vários níveis, mentais, corporais, emocionais, existenciais, para nós podermos acompanhar. Então, são estes temas que estão sendo introduzidos, eu acho, na clínica moderna. São temas que estamos incluindo nas nossas supervisões, na nossa formação, e estamos agora voltando para a formação também em outros países, online e presencial, no Brasil, em outros lugares, PALOPs, onde se fala o português, o castelhano, em breve em inglês também. E estamos abrindo turmas também de especializações tanto a grande, para formar psicoterapeutas, que inclui, por exemplo, estes temas, como os cursos curtos, de 3 meses, 6 meses, agora em breve também de terapia de casal, de trauma, de psicossomática e epigenética, e o nosso curso de psicoterapeutas somáticos biointegrativos, em que tão importante é nós fazermos uma formação que incluya também esta discussão de temas clínicos. Portanto, eu gostaria de saber se esta reflexão serve para vocês levarem isto convosco, se isto... obrigada pelas mensagens, ainda bem que faz sentido. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma partilha, é muito bem-vindo. Alguém quer fazer alguma questão, alguma partilha? Gostava também de saber se vocês se deparam bastante com esta questão do síndrome do impostor, direta ou indiretamente, não precisam responder se não quiserem de vocês próprios, mas isto é algo que vocês sentem que está no campo, que está... Ok, ótimo. Se está isto presente nas vossas vidas, na vossa comunidade, na vossa vida particular, se sentem que isto está presente. Eu sinto muito. Eu sinto que se a gente sabe mergulhar um pouco, encontramos isto, além da falta de tempo, falta de profundidade, a angústia por existência, a ansiedade, essa sensação de não ser suficiente e o síndrome de fraude ou de autossabotagem muito nas nossas vidas. De aí a necessidade... Ok, obrigada pela partilha. Alguns colegas estão escrevendo que sofrem disso. E quanto que é curioso que uma grande parte das pessoas que sofrem o síndrome do impostor são as pessoas mais ativas socialmente. São aquelas que estão a dar mais, a estar mais presente e são os fazedores. O que me faz pensar que ter esse papel que é tão importante, e ao mesmo tempo com tanto sofrimento e tanta exigência, não é boa coisa. Portanto, exige uma reflexão, certo? Pessoas muito exigentes consigo mesmos, sem dúvida. Como deveria ser feita essa educação para evitar o síndrome do impostor se a sociedade parece guiar as pessoas desse síndrome? Pois é uma excelente pergunta. Eu sinto que nós precisamos reavaliar e refazer todos em conjunto, cada um no seu pequeno mundo ou grande mundo. Precisamos rever como é que nós estamos a educar tanto as crianças como a nós mesmos. Portanto, precisamos ampliar muito mais estes debates
e precisamos fazer uma contraproposta amável, mas firme, socialmente, para levantar as vozes, fazermos um bom trabalho de autodesenvolvimento terapêutico para a gente abrir a janela de percepção e dizer: eu não concordo com isso. Eu não concordo com essa exigência, eu não concordo com essa ideia. E começarmos, desde pequenos grupos a médios, a grandes grupos, a criar novos mecanismos de opinião. Porque a única forma de mudar sociedades é mudar a perspectiva e a educação. Portanto, um terapeuta tem imenso poder, porque uma pessoa que cuida dos outros ajuda à transformação da perspectiva, a ajudar a ter mais acesso aos recursos. Portanto, nós, enquanto terapeutas, temos imensas ferramentas para nos podermos contaminar, entre aspas, com uma nova agilidade e de perspectiva. Portanto, esta educação, se é em casa, estabelecer limites ajudará certamente, sem dúvida nenhuma, como a colega está escrevendo. E a nível de parentalidade, de como ajudar a que as crianças cresçam com espírito crítico, que aprendam a gerir a frustração, se está caminhando para uma parentalidade em que parece que se tem que evitar que a criança se frustre. Tudo é para que a criança não sofra de angústia, que ao contrário, nem é para sofrer, nem para maltratar, obviamente, as crianças. Eu sou mãe de 3 filhos, sei como é que é, e ao mesmo tempo desafiá-los, não para que sejam excelentes, sino para que pensem com espírito crítico, percebam o que lhes está acontecendo e tenham uma possibilidade de fazer escolhas no tempo certo, mas não precocemente. Precocemente se está dando às crianças um poder decisivo que elas ainda não têm. Portanto, há que educar para que a criança tenha autoestima e tenha a capacidade de ir, mas não significa autoestima dizer que sim a tudo e não colocar limites nenhuns. A autoestima também se constrói indo contra alguma regra, estimulando que expressem o que sentem. Não, sim. Portanto, a parentalidade precisa ser algo muito presente, emocionalmente desafiante e ajudar as crianças a que escolham, mas no tempo certo. E nós sabemos, a nível de neurodesenvolvimento, que há coisas que a criança não pode escolher desde muito pequena. Portanto, é todo um debate. Mas a educação atual precisa ser revista. Tanto psicoafetiva, como sexual, como de crenças. Portanto, eu convido a que, como terapeutas, tenhamos um papel nisto, nos cuidemos muito, e na clínica a gente está vendo as consequências de tudo o que se está fazendo. Portanto, nossa voz é importante e cada vez é mais ouvida. Lembrem-se e observem, cada vez mais a nossa área é falada. Portanto, este tipo de aulas e este tipo de intervenções para a reflexão são importantíssimas e eu sonho com cada vez ter mais espaços nos quais podamos ter voz e fóruns e espaços para que sejamos ouvidos como profissionais que têm dentro do consultório a vulnerabilidade, aquilo que dói, aquilo que não está a funcionar. Claro, aplicado à educação seria fundamental nas escolas e em casa. Portanto, fica aqui esta provocação para a gente perceber que nós olhamos na clínica e percebemos a consequência de alguma forma, as más práticas e que nós percebemos, ou que vamos cada vez mais percebendo, quanto é necessário a gente saber trabalhar todos estes temas em profundidade. Concordam? Isto é só um chamariz, um momento de abertura para nós podermos ampliar cada vez mais na formação, nas discussões, na supervisão. Obrigada, obrigada. Vamos agora já a fechar. Muito obrigada aos que estão a despedir também. Já estamos a cumprir a nossa hora, mas queria deixar esta mensagem. Precisamos refletir muito, cuidar-nos muito. Obrigada pelas vossas maravilhosas mensagens, tanto aqui pelo chat como pelo telemóvel e pelas outras redes que me estão a chegar. E gostaria de os convidar para que continuemos neste contacto. Através da escola, através das redes, destas aulas, da formação na escola, temos as nossas vagas abertas, vão receber toda essa informação para os cursos. Para o ano, eu espero que em abril estarei também no Brasil, para dar diferentes workshops e formações. Já falarei com os meus colegas, meus grandíssimos amigos que tenho lá, que há muito tempo não vejo. Uma comunidade Libertas que tanto gosto e que espero também fazer uma ponte. Tenho aí à frente a Maria José Albor, que eu admiro também profundamente toda a vossa comunidade e outros. E espero que isto sirva de reflexão, que é o meu interesse principalmente, que a gente faça algo realmente válido. Portanto, gostaria de vos agradecer a vossa presença.
Se tem alguma questão sobre a formação, tem aqui a minha colega a Raquel Barros, que está aqui para responder todas as questões sobre os cursos curtos, os semipresenciais, os e-learnings, os presenciais, para residentes, para estrangeiros que temos por aí pelo mundo, que terá todo o gosto em responder e que é o meu braço direito e uma pessoa que eu estimo e que agradeço imenso que esteja aqui presente. Portanto, muito obrigada a todos e bom caminhar e boa digestão de todos estes desafios.